Pronto. Bom, pessoal, mais uma vez nos reunimos numa manhã de domingo para falar sobre o Evangelho, falar sobre as palavras de Jesus, sobre aquilo que Ele nos ensina, aquilo que Ele nos deixou de mais urgente para que nós compreendamos, para que nós façamos a nossa vida do modo que Ele ensina. E nós chegando ao final de um ano que foi turbulento para todos, mas que foi de muito aprendizado, foi de muita luz, no sentido de que tivemos que criar a nossa luz. Tivemos que fazer lume, como diz um, dos temas da nossa escola de aprendizes do Evangelho. Diante de tanta confusão, diante de tanta escuridão que se fazia nesse nosso mundo. Não só por conta de pandemia, não só por conta do, é óbvio que foi o que de pior nos veio muitos anos, mas por conta da divisão que o nosso planeta se encontrava. Ainda se encontra, mas eu acredito que aos poucos vem mudando isso também. Aquela divisão que nós temos irmãos brigando com irmãos, dentro das próprias nações, as divisões entre A e B, entre direita e esquerda, entre vacina e não vacina, as divisões que nós vemos nesse mundo e que nos fazem sofrer e que fazem acontecer pandemias, epidemias, doenças, mortes. Então, esses são os problemas que nós mesmos causamos, que criam as nossas dificuldades. Não é Deus quem manda. Deus é um Pai bondoso, um Pai amoroso, que preferia nos ver, com certeza, muito bem. Deus não gostaria que nós estivéssemos sofrendo, que nós estivéssemos padecendo. Deus não gostaria que nós estivéssemos divididos. Deus não deseja nada disso para nós. Então não é para nós continuarmos com isso. Nós temos que enxergar onde nós estamos errando. O que é que nós fizemos de errado durante todos esses anos, durante os últimos anos, durante este ano? Para quem sabe começarmos o próximo ano mais leves, mais comprometidos com o bem, mais comprometidos com o Evangelho. O que é que nós esperamos? O que é que nós ansiamos para o ano que vem, para o ano que está chegando, né? Acho que todos nós estamos ansiando saúde. Todos nós estamos querendo mais compaixão no mundo. Todos nós estamos querendo menos divisão, menos separação entre esses irmãos. O Espiritismo nos ajuda muito em todos os sentidos, mas em especial na compreensão das questões difíceis. Muitos, principalmente os que não creem, em algo espiritual, em algo pós-vida, material, não veem sentido em tudo isso que está acontecendo, não veem um sentido maior, um sentido mais amplo em tudo isso que está acontecendo. Mas nós que somos espiritualistas, espíritas, todos os irmãos espiritualistas, acreditam sim que as coisas têm um motivo de ser, um porquê estão acontecendo e um porquê
qual a causa, né? O que nós estamos passando hoje é devido aos nossos próprios erros. O que nós estamos sofrendo hoje é devido à incompreensão que nós geramos. E é claro que a forma como nós passamos por essas dificuldades, a forma como nós transpusemos todo esse ano, por exemplo, vai determinar o nosso futuro. Vai determinar o quão bem nós estaremos no futuro. Já pensaram sobre isso? Vamos fazer um balancinho, tudo aquilo que nós tivemos que aprender esse ano, né? Ser mais compreensivos, ser mais amorosos, porque nós estivemos muito juntos nos nossos lares. E isso causa muita confusão, né? Muitas famílias se desfizeram, mas a maioria não se desfez. Isso é um bom sinal. Muitas famílias realmente tiveram grandes confusões, grandes quedas. Mas se nós fizermos um balanço, se nós olharmos a maioria, se manteve, a maioria está melhor, saiu melhor dessa, está saindo melhor dessa. Se nós olharmos tudo aquilo que nós aprendemos, as crianças tiveram que estudar dentro de casa. E os pais, os parentes, né, que cuidam dessas crianças, acabaram reaprendendo coisas, né, que tinham visto no passado, ou aprendendo coisas que nunca tinham visto antes. Os professores tiveram que aprender, se desdobrar, né? Criar técnicas, criar tecnologias, aprender novas tecnologias para fazerem a sua missão, né? Para cumprirem a sua missão de educadores. Professor, educador, olha que palavra bonita, né? A mais bela. Com certeza, não foi fácil para ninguém. Mas vamos pensar em todos aqueles profissionais da saúde, todos vocês que são profissionais da saúde, que ouvirem essa mensagem, sintam-se com um pedido de gratidão de todos nós que dependemos de vocês nesses meses, ainda vamos depender. Quantos não deram a sua vida, quantos não perderam a sua vida pela sua missão também. E, sem dúvida alguma, todos os profissionais envolvidos em saúde, em segurança, em alimentação, em transporte, todos tivemos que aprender alguma coisa nova, todos tivemos que fazer alguma coisa nova. Os cientistas, quantas empresas colocaram seus esforços, todos os estudos voltaram, sim, para a criação de vacinas. Vai ser lucrativo, vai ser rentável para essas empresas, sem dúvida. Mas o aprendizado que se teve nesse período, tudo aquilo que teve-se que criar também, novas tecnologias para o desenvolvimento de vacina, aceleração dos processos de liberação dessas vacinas, de testagem, tudo isso é evolução, tudo isso é crescimento, tudo isso é desenvolvimento. É claro que todo desenvolvimento material, ele só é válido se ele é acompanhado do desenvolvimento humano, moral. Aqueles que estão fazendo todas essas atividades que nós falamos, sem dúvida alguma, cresceram também, se desenvolveram. Todos eles estão dando o seu máximo
e receberão no futuro. Pode ser nessa vida, pode ser na vida espiritual, pode ser numa próxima vida, mas todos aqueles que se doaram, que se prestaram realmente a aprender, a compreender o momento, a fazer melhor o momento, fazer o melhor para o próximo, fazer um pouquinho, né? Quantas pessoas precisaram de doações de alimentos, e a caridade também que foi vista nesse período. Então, mesmo com todas as dificuldades, mesmo todos aqueles que perderam parentes, perderam amigos, todos aqueles que realmente estão se sentindo muito mal ainda pela perda, mas o bem geral de tudo isso que tem acontecido será maior. Talvez nós só vamos compreender lá na frente, mas o bem geral será maior. E para aqueles que, como eu disse, perderam alguém, perderam conhecidos, amigos, parentes próximos, ou mesmo parentes distantes, o conforto que o Espiritismo nos dá é de que a vida realmente não vai terminar, que essa vida não foi em vão, que isso que aconteceu, esse desencarne antes da hora, esse desencarne por essa doença terrível, ele sem dúvida também tem que servir de ensinamento, seja para o próprio espírito que desencarnou, seja para nós que ficamos. Nós não temos como explicar, nós não podemos explicar uma morte. O que nós podemos explicar, o que nós conseguimos compreender é que nada acontece sem que haja um verdadeiro motivo. E muitos, se não desencarnassem pela doença, iriam desencarnar por outras causas, porque havia chegado a hora deles. Porque o tempo deles aqui conosco já tinha acabado. Outros ainda, outros que foram tão cedo, outros que nos deixaram, né? A gente não consegue explicar, mas a gente consegue, tem que compreender, a gente tem que aceitar esses desígnios e ver quais lições nós podemos tirar também desses acontecimentos. O que nós sabemos também no Espiritismo, o que nós compreendemos, é que existem esses desencarnes em massa, em grandes quantidades, que são coisas naturais, cíclicas, a cada algumas décadas, séculos, a cada alguns anos, eles acontecem, seja em maior ou em menor número. E também nós não conseguimos explicar, nós não temos uma resposta definitiva para essas coisas. Só o que nós podemos saber é que aprendizado tem que ser tirado disso tudo, principalmente o aprendizado. E o aprendizado tem sido tirado, como nós vimos, o crescimento na educação, na saúde, na ciência, em todas as áreas. Em todas as áreas nós estamos sofrendo com aqueles que desencarnam, porém estamos recebendo as lições. Estamos olhando mais para dentro dos nossos lares, olhando mais para dentro de nós mesmos. Esse ano foi muito difícil para o Espiritismo também. Manter as nossas casas fechadas, as nossas casas com as portas cerradas a todos aqueles que precisam, que essa é a principal missão, levar o Espiritismo às pessoas, levar a palavra de Jesus às pessoas, levar calor aos corações, conforto.
através do passe, levar a cura. Essas são as missões do Espiritismo. E foi muito difícil para todos nós mantermos as nossas casas fechadas. A Casa do Caminho, em especial, essa semana fez 43 anos. Olha que tamanho de história, né? Com certeza foi o maior período que as nossas portas ficaram fechadas. Nunca, por nenhum outro motivo, deve ter havido, né, um período tão longo de portas fechadas ao público. Mas o trabalho continuou. Nós continuamos trabalhando através da internet. As nossas escolas de aprendizes pararam por um período, algumas mais, outras menos. Mas nós continuamos também dando as aulas online. E os nossos alunos tiveram que aprender a se comunicar via internet, a se comunicar por uma forma indireta, sem que nós perdêssemos esse contato, esse calor que existe no nosso contato diário. Então, foi de um crescimento, de uma expansão, de uma grandiosidade em todos os sentidos, inclusive na religião, inclusive na nossa questão moral, principalmente na nossa questão moral, mas inclusive na nossa questão de religiosidade. Nós tivemos que reaprender a nossa religiosidade. Como continuar acreditando, como continuar recebendo as bênçãos, recebendo o Evangelho, sem poder entrar à porta, sem poder tomar o passe. Nós católicos, né, as missas online, então as pessoas assistindo através da televisão, os evangélicos também, com seus cultos, os budistas, quantas palestras nós tivemos. Então, nós temos realmente que agradecer por todo o aprendizado. Tentar compreender que as coisas que acontecem têm o seu motivo e que nós não vamos entender qual é esse motivo de imediato. Nós só entenderemos com o tempo, nós só entenderemos dali a muito tempo. E a André Luiz nos traz, através de um texto muito efusivo, através de um texto, como ele faz, né? Direto, algumas mensagens para o dia de hoje. Algumas mensagens, hoje será meu último encontro com vocês aqui, deste ano. Ano que vem estaremos juntos novamente. Mas ele nos traz, então, algumas mensagens, alguns recadinhos, que está no livro Agenda Cristã, capítulo 28. E, como eu disse, né, André Luiz sempre direto, sempre muito efusivo, efetivamente. Vigiar não é desconfiar, é acender a própria luz, ajudando os que se encontram nas sombras. Que nós dissemos no início, fazer o próprio lume, nós tivemos que aprender, nós tivemos que compreender, nós tivemos que nos fazer mais fortes, nós tivemos que nos fazer mais iluminados esse ano. Até aquele que tem pouca luz, que não se acha, né? Teve que ser mais forte, que não se acha capaz de ajudar ninguém, de auxiliar ninguém, teve que se fazer mais forte para se manter nesse mundo. Infelizmente, muitos não conseguem, muitos tiram suas vidas. Muitos, por falta de compreenderem o momento, as questões do momento,
tiraram a sua vida. Então, todos aqueles que ainda estamos aqui, somos, de certa forma, vencedores. E quando Jesus nos disse, vigia e ora, é o que Emmanuel quer nos lembrar. Vigiar não é desconfiar. Emmanuel não, perdão. André Luiz. Emmanuel também fala muito sobre isso, né? Mas aqui é André Luiz. Vigiar não é desconfiar, é acender a própria luz, ajudando os que se encontram nas sombras. Fazei o próprio lume. Fazer a própria luz e com essa luz iluminar o caminho dos demais. Daqueles que nós amamos, daquele que nós queremos. E nós tivemos que fazer isso. Nós tivemos que fazer muita, muita, muita luz este ano. Ele continua. Defender não é gritar. É prestar mais intenso serviço às causas e às pessoas. Nós tivemos que reaprender sobre o que é importante. Nós tivemos que correr atrás da nossa sobrevivência. Muitos temeram ficar sem seus empregos, muitos ficaram. E nós tivemos que defender com todas as forças aquilo que nós amamos, aqueles a quem nós amamos. Mas como diz André Luiz, defender não é gritar, é prestar mais intenso serviço às causas e às pessoas. Na ordem, na lei, com a nossa moral. E essa foi a forma que nós encontramos de defender o nosso ganha-pão, de defender aqueles a quem nós amamos, tudo aquilo que nós amamos. Ajudar, ele continua, ajudar não é impor, é amparar substancialmente, sem pruridos de personalismo, para que o beneficiado cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Quando nós vamos ajudar, quando nós estendemos as mãos, como Jesus nos estende as suas mãos, nós não podemos permitir que isso gere desconforto. Como está no Evangelho segundo o Espiritismo, quando a senhora vai dar aos pobres, né? Vai ajudar os pobres e leva sua filha. E ela vai com veste simples, ela vai disfarçada para que não humilhe aquelas pessoas, para que não faça com que eles sintam medo ou sintam vergonha por estarem sendo ajudados. E na nossa vida diária também tem sido assim, que nós aprendemos como nós tivemos que nos doar mais aos outros, aqueles que estão todos os dias conosco em nossos lares, ou aqueles que nós fizemos uma doação, aqueles a quem nós demos algum valor, aqueles a quem nós demos alguma quantia para abrandar a fome, abrandar o frio, que nós tivemos que aprender a fazer mais esse ano, fazer melhor, de uma forma mais organizada. Quantas lives, né, não tiveram para fazer doações, para coletar doações. As nossas casas estão fechadas, mas os custos continuam, então os trabalhos continuam. Essa semana a Casa do Caminho vai fazer a última ação de colher, né, recolher as doações que são repassadas àqueles que precisam. Tem na nossa página no Facebook a data correta, o horário correto. Então,
nós tivemos que aprender, reaprender a isso também. Como sermos caridosos, como ajudar, como auxiliar o outro, sem que nós causássemos um prejuízo a esse outro. Ele continua: ensinar não é ferir, é orientar o próximo, amorosamente, para o reino da compreensão e da paz. Falamos também dos professores, né? Agora há pouco. Os mestres, os professores, a todos eles, olha, sinceramente, muito, muito obrigado por terem se desdobrado para que os alunos, para que as crianças, até os adultos, né? Que temos aulas online também, tivemos aulas online, aos instrutores, aos preletores, aos expositores, que também tiveram que reaprender como dar as suas aulas, né? Como passar o amor através de uma câmera, através, né, de um Zoom, de um Google Meet, como passar o amor através do Facebook, do YouTube. Todos esses professores, olha que palavra linda, né? Todos os pais que tiveram que ser professores, todos aqueles que tiveram que ensinar alguma coisa a outro. A mensagem de André Luiz: ensinar não é ferir, é orientar o próximo amorosamente para o reino da compreensão e da paz. Todo ensinamento que é compartilhado é multiplicado. Todo ensinamento que nós levamos ao outro, a quem precisa daquela instrução, daquele ensinamento, ele cresce em nós também. Quando nós estamos falando, para nós que somos expositores, né, preletores, quando nós estamos falando, nós estamos reaprendendo aquilo que nós sabemos. E nós aprendemos muito com o feedback, com o retorno que vem do outro lado também. Às vezes nós aprendemos mais com o que vem do outro lado. Então, ensinar é uma grande troca. Ensinar é uma dádiva que nós temos e que nós reaprendemos também esse ano. E ele continua: renovar não é destruir, é respeitar os fundamentos, restaurando as obras para o bem geral. Como é que nós sabemos o que aconteceu esse ano, o que foi novo, o que na verdade nós não estávamos enxergando, o que é que nós fizemos de bem para o outro e que vai ficar, o que é que nós fizemos de bem para nós mesmos e também vai ficar. Mas principalmente, como o próprio Jesus disse, quando lhe perguntaram, né? E ele fala: eu não vim destruir a lei, eu vim para que ela fosse cumprida. Assim, todas essas dificuldades não vieram para destruir o nosso mundo, como alguns pensam. Restaurar, renovar não é destruir, é como diz André Luiz. Restaurar, renovar, reviver, refazer, tornar novo de novo, é tornar melhor, é tornar maior, é tornar mais amplo. E nós estamos passando por isso. Nós não estamos passando por um momento de destruição. Embora muitos estejam desencarnando, a vida para eles vai continuar do outro lado. Eles vão continuar nos ajudando como espíritos desencarnados. Nós que estamos aqui fazendo a nossa parte, ainda estamos encarnados, estamos batalhando, né? Lutando contra a doença, lutando contra as dificuldades financeiras, econômicas, morais também, que surgem. Todos nós estamos criando um novo mundo, um novo amanhã. Olha que maravilha, né? Nós estamos construindo a história, sabe? Lá nos livros de história, daqui 100 anos vão falar: houve uma pandemia em 2020 e nós estávamos aqui.
Nós estávamos com o nosso esforço, com o nosso trabalho, com a nossa dedicação, com o nosso empenho, renovando esse mundo, criando um novo mundo para os nossos filhos. É isso que nós temos que pensar nesse momento. Ele continua: esclarecer não é discutir, é auxiliar por meio do espírito de serviço e da boa vontade, o entendimento daquele que ignora. Lá no comecinho da nossa conversa, eu citei, que nós tivemos que ser mais compreensivos, mais amorosos, mais calorosos, mais pacientes, tudo isso. Nós tivemos que ser, nós tivemos que fazer das nossas vidas diárias, do nosso convívio no lar, alguma coisa mais branda, mais leve, pois senão não seria possível essa convivência. Se nós não fizéssemos, se nós não tornássemos a vida do outro mais leve, mais fácil, não teria sido possível transpor os principais momentos, que nós ficamos em casa, que nós ficamos trancafiados, juntos, semanas a fio. Ou aqueles que não puderam, mesmo assim, a preocupação de quem saía, a preocupação de quem ficava em casa, pelo outro ter saído. Então, nós tivemos que tornar esse mundo um mundo mais esclarecido, de mais diálogo também. Espero que isso continue, Espero que esse diálogo permaneça agora. Esperamos, queremos isso, Todos nós. Mais diálogo, menos divisão. Foi outro assunto que nós tratamos. Esse mundo, a divisão que ele estava, que ele esteve, foi muito maior. Eu acredito que no começo de 2020, muito maior do que no final de 2020. E, se Deus quiser, muito menor do que no começo de 2021. Em 2021, muito menor, Se Deus quiser. Então, que nós, compreendendo o outro, aprendendo mais com esse momento, aprendendo com o outro também, observando melhor o outro, nós aprendemos a respeitar os outros. Cor, raça, divisão política, isso tudo não pode existir. Isso tudo não pode acontecer num mundo em crescimento, num mundo em desenvolvimento, num mundo em 2021. Não pode acontecer, gente. Século 21, ano de 2021. Nós já tivemos 2.000 anos para aprender aquilo que o Mestre falou, para compreender aquilo que Jesus ensinou. E, finalmente, André Luiz finaliza: amar não é desejar, é compreender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que a luz divina do verdadeiro amor resplandeça. Amar é compreender. Amar é doar-se, renunciar-se em prol do que é importante, em prol do que Deus, do que Jesus nos ensinou. Fazer o sacrifício para que essa luz de Deus, para que essa luz do Evangelho realmente domine esse mundo. Afaste toda a escuridão desse mundo e transforme esse mundo num mundo melhor, num mundo de paz, num mundo de alegria, num mundo de felicidade, num mundo renovado que nós queremos. Então, meus irmãos, partindo para o final, eu gostaria que cada um, fechando seus olhos, pensasse sobre
quanto nós melhoramos. Tudo aquilo que nós tivemos que aprender, tudo aquilo que nós tivemos que fazer de bem aos outros. E tudo aquilo, todas as portas que se abriram por conta disso. Todo o aprendizado que nós ainda teremos por conta disso. Todas as boas ações que nós ainda queremos fazer por conta disso. Que nós elevemos o nosso pensamento no Mestre, que nós sintamos esse Mestre nos abraçando, nos fortificando, que nós sintamos essa luz divina limpando todas as mazelas do nosso corpo, fortalecendo cada célula, fortalecendo o nosso coração, os nossos pulmões, todos os nossos órgãos, que a nossa inteligência resplandeça, que a nossa inteligência seja cada vez maior e que nós tenhamos um sentido que nos afaste do perigo, que nós tenhamos um sentido que nos mostre o momento certo de falar e o momento certo de nos calar, o momento certo de aproximar e o momento de nos afastarmos de cada perigo, de cada situação que possa nos colocar em perigo. Que esse irmão amoroso, bondoso, com seu abraço fraterno, nos fortaleça e nos deixe em paz para mais uma semana de trabalho, agora uma semana também de confraternização, mesmo que à distância, mesmo que com responsabilidade nós encontremos ou não possamos encontrar os nossos familiares, que eles sintam-se abraçados por esse Jesus amoroso e bondoso através de nós. Que a nossa semana seja uma semana de muita paz, muita luz, que esse finalzinho de ano seja um final de ano tranquilo e que nós iniciemos 2020 com todas as energias renovadas. Que assim seja, graças a Deus. Caros irmãos, muita responsabilidade nos próximos dias. Eu, infelizmente, não vou visitar os meus avós, não vou visitar os meus pais, a minha mãe, né? Porque a gente tem que ter responsabilidade. Vai ser a primeira vez em 38 anos que eu vou passar longe deles. Eu espero que cada um sinta, né, como deve agir e faça o melhor para si, principalmente o melhor para os próximos. Nem sempre que nós queremos, como diz o finalzinho de Emmanuel, de André Luiz, amar não é desejar, que nós saibamos o que nós precisamos fazer, não aquilo que nós queremos. Então, fique em paz e estaremos juntos novamente logo em breve. Que assim seja.